Boa noite. Eu sou a Larissa Vereza, sou atriz, roteirista, diretora. E, bom, eu comecei a trabalhar com 5 anos como atriz e, enfim, depois me formei em artes cênicas, abri uma produtora aí no Rio, onde eu produzia alguns projetos, inclusive um documentário que venceu alguns prêmios. E aí, em 2013, eu me mudei para Los Angeles, que foi onde eu comecei a desenvolver mais esse meu trabalho como roteirista, assim, fiz vários cursos, masterclasses lá, realmente você está assim no meio, né, na indústria mesmo. Então, eu sou do Sindicato dos Atores lá, da SAG, né, então tinha muitas masterclasses com os criadores, por exemplo, do Game of Thrones, Homeland. Então, eu fui exposta a muito o lado do business também, que a gente não tem muito isso no Brasil, né? Principalmente a figura do showrunner, que agora está começando a ficar forte, né, no Brasil, mas na época que eu morava lá não tinha ainda. Então foi muito legal aprender todo esse lado, né? Principalmente de como você desenvolver o seu projeto, como você fazer um pitching, né? Então eu fiz várias oficinas lá sobre isso. Fui também no MIP TV em 2019 em Cannes, onde tive a oportunidade de ir lá com meus projetos embaixo do braço, fazer pitching para vários canais, vários produtores. Inclusive fui vencedora do Rio to See agora em 2022 com um projeto de um longa meu. E fui selecionada com esse mesmo projeto agora para o Guiões, aqui em Portugal. Estou morando agora em Lisboa. E vou apresentar agora semana que vem, vai ser o pitching aberto no palco, que é uma das coisas também que no curso a gente vai falar, sabe? Que a ideia justamente são 6 encontros, onde a gente vai pegar alguma ideia que você já tenha, né, que queira desenvolver. A gente vai trabalhar desde a concepção da logline, né, passando por todos os elementos que devem ter no pitch deck, que o pitch deck ele é o material, né, o documento de venda do seu projeto. Então, é importante ter a logline, ter uma sinopse, a premissa, tema, descrição dos personagens, se for uma série, o arco da temporada, a sinopse dos, pelo menos, os 8 episódios, né, se for 8, 10, enfim. Então, a gente vai trabalhar isso no decorrer do curso, e também materiais que eu considero importantes, como o Mood Reel, que é algo que eu já até tive, assim, feedback de produtoras bem legais sobre isso, assim, inclusive de ter me chamado para um pitching por conta do Mood Reel, que seria tipo um trailer fake de 1 minuto e meio, onde você vai vender como você pensa, né, visualmente o seu projeto, a história, literalmente um trailer fake. E aí a gente vai ter uma aula falando sobre isso. Eu vou ensinar como editar, como criar, como roteirizar, onde encontrar essas imagens. E uma outra coisa que eu acrescentei também na aula desse ano, que é algo que eu tenho usado muito, que é o Mid Journey, para criar as artes do projeto, né? Então, que eu depois quero mostrar, vou compartilhar com vocês algumas das imagens que eu fiz, que eu tô apaixonada por esse programa, que fica realmente incrível, assim, para a gente conseguir colocar um pouco da nossa visão, né? Que, enfim, não tem nada. Então, acho que quanto mais visual for o projeto, né? E de uma forma profissional, mais fácil, né? Fica da gente conseguir passar a nossa ideia, nossa mensagem e fechar, né? Inclusive até com 3 projetos de série com produtoras aí do Brasil em desenvolvimento, que foram a partir de pitchings, assim, no Rio to See, no Frapa. Então, acho que é um caminho, assim, eu consegui, depois de todos esses anos, eu morei lá há 6 anos, em Los Angeles, chegar numa fórmula, sabe? Numa estrutura tanto de documento de apresentação quanto de pitching, né? Que, por exemplo, o pitching numa rodada de negócios são, em geral, 20 minutos, né? A gente tem 10 minutos para apresentar o nosso projeto, 10 minutos para depois que é a fase do Q&A, né? Onde os players fazem perguntas e a gente continua desenvolvendo, né? Você pode, nesse momento, falar mais do que não foi colocado nos primeiros 10 minutos, responder todas as dúvidas. E no pitching de palco, que foi o que eu fiz no Rio to See, que eu vou fazer agora no Guiões, tipo, Rio to See foi 7 minutos, aqui no Guiões vão ser 5 minutos. Então, você tem que estar realmente com
a história é muito bem estruturada dentro de você, e muito preparada e muito, sabe, para você ter aquele tempo ali. Oi, Gerson, tudo bem? Bem-vindo. Eu vi ali que o Zeca entrou também. Se quiser abrir, pode abrir a câmera e depois eu vou dar um tempinho para vocês falarem. Que a Raíssa pediu para me apresentar, estou aqui apresentando e gravando, falando do curso um pouquinho. E aí, nas últimas 2 aulas que a gente vai trabalhar o pitching mesmo. Então, a penúltima aula a gente vai trabalhar a estrutura do pitching individualmente, né, de cada projeto. E aí, na última aula, cada um vai fazer o pitching do seu projeto. Eu vou dar feedback, todos os outros colegas vão dar feedback também, para você sair do curso realmente, cara, estou preparado, sabe? Participar das rodadas de negócios, para ter o documento. Claro que a gente não vai trabalhar nas aulas tudo, né, porque não daria tempo. Então, por exemplo, a primeira aula, que seria o desenvolvimento da logline, da premissa, a gente vai conversar, vai discutir, vocês vão falar dos projetos de vocês vão ter uma semana para trabalhar nisso em casa, e aí trazer na próxima aula, onde a gente vai ouvir, vai ter né, esse feedback e tal, e depois vamos partir para o próximo assunto, que seria o desenvolvimento dos personagens. A ideia, obviamente, é um trabalho muito mais profundo, né, para você desenvolver uma série, um filme. O que a gente vai estar fazendo aqui é desenvolvendo um material de venda. Então, quer você já tenha um projeto já bem maduro na sua cabeça, pô, ótimo, mas se você só tem a ideia mesmo, então vai ser como se fosse uma sala de roteiro, sabe? A gente indo, aprofundando, e aí vocês fazem o dever de casa, né, em casa, que é o que realmente vai dar a oportunidade de vocês realmente aproveitarem, sabe? E aprofundarem e tudo. O dever de casa, ele é nada mais do que tem que estar pronto, né? Você tem que ter o seu sonho em mãos, né? Acreditar nele. Isso, e também, assim, né, por exemplo, a logline, eu vou ensinar como fazer uma logline, o que é uma boa logline, vou mostrar exemplos, vou dar algumas fórmulas, eu não gosto da palavra fórmula, mas é como se fosse realmente uma base para um ponto de partida, para a gente se inspirar de coisas que a gente já estão comprovadas, né, que dão certo. Então, vocês vão entender, você vai falar, pô, apresenta o seu projeto, né? Sempre quando a gente fala sobre o que é o seu projeto, sempre sai meio, né, atropelado. Então, a logline é isso, é você saber falar sobre o que é o seu projeto em 2 frases rápidas, entendeu? Eu que chamo do elevator pitch. É a coisa mais importante. Se você não consegue vender o seu projeto em 2 linhas, 2 frases, você não tem ainda a história, sabe? Então, até como ponto de partida criativo é muito legal você começar da logline até você estar, cara, essa. Nem que depois, lá na frente, você resolva voltar e mudar porque outras coisas foram surgindo. É muito legal ter sempre ela ali e ter para onde você pode voltar, sabe? Quando você está meio até perdido, você volta para a logline para ver se você realmente está ali, sabe? Então, é a coisa mais importante da gente trabalhar no pitch deck. Então, aí e vocês vão para casa para isso, entendeu? Vou lá, vou trabalhar na premissa, no logline, vai me trazer, pô, massa, fechou, é isso, vamos agora para a próxima parte. Então, cada aula a gente vai aprofundando cada vez mais elementos do pitch deck. E aí, seria a 4ª aula, que a gente vai começar mais na parte gráfica, que, como eu falei, que eu acho importante, né? O conceito, referências visuais, como buscar coisa de usar o Mid Journey, né, como eu comentei, a edição de Mood Reel, e vou fornecer para vocês também que eu tenho alguns prompts, né, que ajudam sempre que o Mid Journey, vocês vão ver, assim, a coisa mais complexa, não sei se vocês já usaram, assim, mas é bem complicadinho, assim, mas depois que você pega o jeito e tem já um prompt mesmo, sabe, de tipo, para te dar aquele tipo de qualidade cinematográfica da imagem, ajuda muito, sabe, e aí, enfim, eu vou estar passando tudo isso para vocês, vou estar mostrando meus pitch decks, de projetos meus que estão aí fechados com produtores e tal, para vocês terem, que isso é uma coisa também que a gente não tem muito acesso, né, e que eu sempre ficava, pô, quando eu ia fazer algum pitching, pô, não tem um pitching para ver, né, então também quero compartilhar com vocês o pitching que eu fui vencedora do Jornadas Criativas, que eu tenho a estrutura
Inclusive, eu gravei agora para o Guiões, que eles pediram o vídeo para deixarem lá no catálogo. Então, eu vou apresentar ao vivo no palco, mas vai ter o pitching, o mesmo pitching que eu vou fazer, eu gravei. Então, também vou mostrar isso para vocês. E a forma como eu faço, eu gosto de misturar com imagens também, para deixar dinâmico, sabe? Então, vou estar, assim, compartilhando tudo que eu aprendi todos esses anos lá em Los Angeles, aqui agora em Portugal. E vou mostrar, antes de abrir para perguntas, deixa eu ver como que eu compartilho aqui, só para vocês terem uma ideia mais ou menos do pitch deck e da arte que dá para fazer. Como que faz isso, Raíssa? É na Window, né? Você vai nos três pontos. Do lado do microfone tem compartilhar. Eu acho que eu consegui. Eu acho. Vocês estão vendo? Sim. Então, por exemplo, aqui o pôster desse projeto que eu fiz, né? Isso daqui é tudo imagem do Midjourney. Aqui alguns personagens, né? Também do filme, que é um filme de crime, enfim, é tudo feito no Midjourney, né? Aqui também é para um outro projeto. Aqui também para referência de cenário, de luz, tudo isso você consegue dando os comandos certos, né? Consegue chegar num resultado bem legal, né? Então é mais ou menos assim, né, que eu faço os smoothie reels, dependendo do projeto, né? Obviamente nunca fica como você imagina, porque não é, né, eu tento sempre pegar cenas aproximadas do que eu imagino, né? Mas para realmente a pessoa facilita um pouco, né? Você consegue ver o filme pronto, assim. E para gente como criador, assim, é tão gostoso, porque realmente você começa a ver nascendo, sabe? Você tá ali realmente nesse processo criativo, né? E então essa seria uma das coisas importantes. E aqui, vou mostrar agora o exemplo do pitch deck. Esse daqui é uma versão reduzida, mas só para vocês terem uma ideia do documento que é a proposta da gente ter no final do curso, tá? Vou compartilhar a screen. Aqui. Em geral, a gente começa na logline. É bom também colocar, às vezes, uns filmes, né, similares de referência. Uma introdução, né, que você aí fala um pouquinho sobre a temática, sobre um pouquinho mais da logline, da história, né, por que você teve essa ideia, sinopse, os personagens. Aqui, né, em geral, eu boto uma foto de cada personagem, mas essa eu precisava de uma versão mais curta. E não precisa ser um texto muito grande, entendeu? É um parágrafozinho sobre cada um dos protagonistas, né? Como eu também vou dirigir o filme, é legal também ter a visão do diretor, né? Aí você fala sobre o tom, enfim, relevância do projeto, público-alvo, aqui um pouco da referência visual, algumas das locações. Não precisa, isso daqui já é mais um extra, sabe? Locações, enfim, mas referência visual é sempre importante. Aí entra a bio, né? Uma bio dos profissionais, enfim, e aí o contato no final. Esse documento, se fosse uma série, calma, deixa eu stop. Pronto. Se fosse uma série, entraria também o arco da temporada, né? Em geral, hoje em dia, 8 episódios é o que está sendo mais comum, né? Então, você bota também uma loglinezinha que seja de cada episódio para eles realmente conseguirem enxergar que existe história, que tem para onde ir, né? E depois é sempre bom colocar mais 1 ou 2 parágrafos sobre para onde a série vai, porque a gente tem o arco da primeira temporada, tem os episódios e depois, né, ideias de como que vai ser a segunda, a terceira. Obviamente, depois que se fecha, né, com player, muita coisa muda, mas nesse primeiro momento é importante ver que não é só uma ideia na cabeça. Por isso que é importante todo esse processo e esse
curso quis dar para isso, sabe? Que sempre muita gente vinha, me pedia, cara, mas e aí, como faz? E realmente não tem... eu até, inclusive, escrevi um livro, A Arte do Pitching, né? Que foi essa junção de tudo que eu aprendi para ter ali, para dar... Obviamente, no curso a gente vai aprofundar muito mais e eu vou estar com vocês, né? A gente vai estar realmente trabalhando o projeto de cada um para chegar, né? Vamos estar trabalhando juntos, né? O que é mais legal, pô. Vamos estar nessa sala de criativos, né? Cada um se ajudando e eu vou estar guiando vocês, tirando dúvida entre uma aula e outra também. Se precisarem, meu WhatsApp vai estar aí disponível para vocês tirarem dúvidas, enfim. Para ser uma jornada criativa mesmo, para vocês saírem aí com o projeto de vocês encaminhado, né? É isso. Perguntas? O Gerson está falando, mas eu não estou conseguindo. Você está falando? Ixi, não. Não estou te ouvindo. Poxa, não quer... de repente sai e entra de novo? Zeca, Jefferson, vocês querem falar alguma coisa? Querem abrir a câmera? Ou só falar? Quer perguntar alguma coisa? Você quiser perguntar? Zeca, tudo bem? Boa noite. Não estou te ouvindo. Noite, Tem que... Agora eu tô. Ouvindo? Agora eu liguei o microfone aqui. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Eu estou aqui só para aprender um pouquinho, vamos ver. Legal, bem-vinda. A dúvida é exatamente tudo isso que você está falando. Vamos ver. Legal. O curso é para isso, é para tirar, para realmente aprender, né? Aprender a tirar a ideia da cabeça e colocar no papel e ter um projeto profissional, assim, para apresentar nas rodadas de negócios e, enfim, colocar no mundo, né? Conseguir viabilizar o projeto. A maior dificuldade é o logline. A logline, né? É difícil mesmo. É difícil mesmo. Mas é legal, assim, também, porque se você percebe que, cara, você não consegue tirar uma logline da ideia porque tem alguma coisa errada na história, sabe? E aí isso vai te fazer, você vai fritar o cérebro mais um pouco, mas às vezes é isso que vai dar um insight, sabe? Alguma coisa na história, quando você entender a estrutura da logline, entender como funciona, você vai ver que, puta, de repente é isso que estava faltando, sabe? E aí pode realmente iluminar a ideia, sabe? E fazer funcionar. Agora experimenta. Tá me ouvindo agora? Agora tô. Eu coloquei um fone de ouvido no lugar. Então deu certo. Então, quando você mostrou ali o pitching, parte do pitching estava o orçamento. E aí eu sempre fiquei meio que cabreiro, assim, na dúvida de como é que se vê um orçamento se você está roteirizando. Você senta com o pessoal de produção para poder ver um orçamento? Como é que funciona isso? Você mesmo faz o cálculo, liga para fornecedor, como é que é isso? Não, então, nesse caso, que eu também sou produtora do filme, e esse... Tem que ser tudo, né, cara? O showrunner, tem que ser tudo. E eu sou muito de humanas, então, assim, se eu consigo fazer um orçamento, vocês conseguem fazer um orçamento, entendeu? Mas, assim, esse orçamento é um orçamento prévio, né? Você não precisa ter... porque no caso desse filme, ele está aprovado na Ancine, né? Então, eu tive que chegar
há alguns números, mas agora, por exemplo, eu já tenho o orçamento completo. Mas nessa época, e para esse também, deixa eu abrir novamente aqui também. É só uma... Aqui, então, só está falando total, entendeu? É uma ideia, assim. Você não precisa ter... Por exemplo, na Ancine, você tem que ter um valor de desenvolvimento, um valor de produção, um valor de pré-produção, produção, pós-produção. O valor cheio, você não precisa ter os itens ainda. Então, assim, tem muitos orçamentos no mercado. Você faz também muito, assim, entra no SATED, no STIC, né, vê os valores que estão sendo feitos, né, no caso desse filme, que eu tive aqui um pouco mais a fundo, ver, é um low budget, tipo, sei lá, vou rodar durante, no caso desse, vão ter que ser 6 semanas, então nem é tão low budget. Aí você vê o valor semanal dos profissionais, onde você vai estar pensando, né, é diferente de São Paulo, Rio, você começa assim, mas é porque, nesse caso, é um filme que eu aprovei na Ancine, eu estou apresentando, inclusive, esse que eu fui selecionada aqui para o Guiões de Portugal, é para o coprodução. Então, eu vou fazer o pitching do projeto para arrumar coprodutores aqui na Europa, entendeu? Então, eu preciso já estar com ele um pouco mais maduro, né? No caso dos meus outros projetos, como série, por exemplo, ou até de outros filmes que eu criei apenas e estou buscando produtores, você não precisa ter o orçamento. Você não precisa nem ter ideia de orçamento, não precisa. Porque você está ali como roteirista, como criativo. O papel de ver o orçamento é da produtora, entendeu? Você não tem essa obrigação. Claro que uma vez só me perguntaram, tipo, quanto que você acha que é essa série? Enfim, por episódio. E aí você vai meio que... Por isso que é bom também entender projetos similares. Inclusive para o longa, depois eu também vou compartilhar na aula com vocês, sites que você consegue botar lá, descobrir quanto que foi o orçamento do filme, quanto que foi de box office do filme, porque também você não pode botar, meu projeto é igual, sei lá, Seven, né? Porra, Seven, com Brad Pitt, ou puta produção, não é. Não vai ter o mesmo box office, o mesmo orçamento, pode ser similar em termos visuais, mas na hora de você apresentar o orçamento e for para a parte do business mesmo, é legal você ver projetos similares, quanto foi de orçamento, quanto teve de box office, né, se são também atores mais desconhecidos, um filme indie, tipo, isso tudo é legal, te ajuda como material de venda mesmo, sabe? Quando você chega realmente, que nem, por exemplo, quando eu fui no MIP TV em Cannes, né, com meus projetos e tal, fui como criadora, mas eu tenho minha produtora aí no Rio, eu estou aprendendo, enfim, eu também, é que nem, é engraçado que eu comecei como atriz, aí você começa, não vou ficar esperando me chamarem para o teste, então vou começar a escrever. Bom, vou dirigir, enfim, é por isso que cá estamos, porque você começa, daqui a pouco, enfim, e você vai vendo que nunca fica fácil, né, tipo, sempre fica... São sempre novos obstáculos, mas, de uma certa forma, isso meio que dá um empoderamento, sabe? Eu não estou ali no meu sofá chorando porque ninguém me chama para fazer um teste. Não, eu também estou colocando a minha visão artística, também estou criando projetos que eu acredito que, de uma forma ou de outra, consegue realizar. Por exemplo, agora eu acabei de lançar um longa e está na América Latina só. O Memórias Ocultas está na Amazon, na Claro TV, na Vivo, e começou, cara, em 2015. Começou em 2015, quando eu estava lá em Los Angeles, era para ser uma websérie. Se vocês soubessem como tudo foi filmado, como tudo começou pequenininho, e foi, cara, e foi indo, e pessoas entrando no projeto, acreditando, aí veio a pandemia, enfim, aí a gente conseguiu uma distribuidora que entrou, e aí não tinha nada de projeto acontecendo naquela época, né, e aí ele falou, não, eu tenho aqui um material, não está finalizado, mas se eu escrever cenas extras e rodar cenas extras, dá para virar um longa. E aí a distribuidora botou uma grana, em plena pandemia, a gente juntou uma galera, fomos rodando durante, acho que um período de 2 meses, tipo, para, né, poucos finais de semana, a gente foi indo, e ficou, cara, ele tá aí, lançamos, entendeu? Agora a distribuidora tá vendo para lançar agora aqui na Europa, nos Estados Unidos,
Então, assim, existem caminhos, né? O lance é isso, é usar a criatividade, não desistir, né? E é importante estar fazendo, porque uma coisa abre portas para outras, e por isso que é importante também sempre ter muitos projetos. Então, eu tenho 5 projetos de série, 3 de longa, estou agora pré-produzindo esse longa aí que eu mostrei para vocês, e todos assim, todos maduros, entendeu? Não adianta ter só logline e a ideia na cabeça, você precisa botar no papel, precisa ter logline, precisa ter sinopse, tá desenvolvendo, tem o mood reel de todos, tipo, é muito trabalho, sabe? Mas é importante, assim, porque a maioria não faz isso, a maioria não dá um next step, né? Não vai para o novo nível, assim, então já é tão desafiador, né, o nosso meio, que é importante a gente realmente se profissionalizar e aprender como fazer, sabe? E, assim, nessa parte, modéstia à parte, eu garanto, assim, porque foi muito legal, assim, quando eu fui vencedora, né, do Jornadas Criativas de 2022, do Rio de Janeiro, lá no Rio to See. Aí eu apresentei o pitch no palco. Em 2023 eu voltei, cara, umas 5 pessoas me pararam que lembraram do meu pitching do ano passado e falaram, cara, o seu pitching, me paravam assim como se fossem meus fãs, assim, sabe? E que ficaram impressionados e elogiando, isso, tipo, eu tô compartilhando, assim, não é para gabar nem nada, mas é porque foi, assim, foi legal, sabe? E eu tenho realmente, nos últimos 10 anos, me estudado muito, sabe, sobre essa parte também, então, e como eu também sou criativa, não sou só produtora, né, então eu entendo, assim, todo esse lado que a gente passa, né, então, é isso, e aí o Afonso viu meu livro, né, ele me acompanha, segue minha carreira, e me convidou aqui para dar esse curso, compartilhar para vocês, e é isso. Mais alguma dúvida? Não, é porque eu sou de teatro, né? Aham. E aí, quando você começa a estudar aquela galera, Stanislavski, blá, 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 você fica se perguntando como é que essa galera comprava comida. E aí, o Vacari, que era meu coordenador, falou, não, você tinha lá a ajuda do governo, antigamente, lá você tinha os reis e bancavam os Sim. nobres e faziam, contratava o seu grupo de teatro para fazer coisas em frente à loja, que pô, a galera ia lá, comia na loja, no restaurante, né, na barraca e tal. Mas hoje em dia você percebe que o teatro em si não dá dinheiro. O teatro mesmo que dá dinheiro é musical, Sim. ou você usa o teatro como uma vitrine para poder a galera ver que você existe. E Sim. que o audiovisual dá a grana, mas quando você bota assim, e tá, beleza, escrevi, mas será que é viável? Será que vale a pena distribuir? Você acaba não sabendo mais ou menos levantar um orçamento no troço, que eu me pego bastante nisso, né? Se Aham. o orçamento é viável, não é viável, se bota em edital, se não bota em edital, e aí como é que vai fazer esse orçamento? Eu sempre fico parado nesse lugar, eu fico, cara, eu nem sei como é que eu chego nesse troço, então eu acabo nem escrevendo nada Aham. e rola um bloqueio mental real, de verdade, assim, um bloqueio mesmo. Eu entendo, e eu tenho isso em várias outras áreas, mas até nisso também, porque a gente é muito ansioso, a gente já vê lá o final, né? E a gente esquece que tem o processo, sabe? Você tem que. E assim, a gente sempre acha também que a gente tem que saber tudo para começar, ou que precisa de mais alguma coisa, mas é no caminho que a gente vai aprendendo, né? É por isso que eu fiz o curso assim também, para tipo, a gente vai. Aula de logline. Cara, o que é logline? Vamos aprendendo, a gente vai fazendo, entendeu? E aí é a mesma coisa isso, não pensa no orçamento, deixa o orçamento, depois vai chegar nesse momento. Pensa, primeira coisa, antes de qualquer coisa, você precisa ter a história, você precisa ter a história bem desenvolvida. No caso de tal, ainda precisa de ter o argumento, que a gente vai falar disso também. Então, assim, tem todos uns primeiros passos antes de você chegar lá no orçamento. E a gente pode, eu nem coloquei sobre isso, mas a gente pode também falar sobre orçamento. Eu posso compartilhar com planilha, eu tenho templates, né, de orçamento que já tem alguns valores ali que
eu acho que todo ano vai mudando um pouquinho, mas você vai adaptando, né? Isso me ajudou muito, assim, são orçamentos de produtores grandes, né, que me forneceram, então é um bom ponto de partida. E de verdade, se eu conseguir, sério, tipo, eu sou aquela pessoa que você bota números, você fala de qualquer número e o meu cérebro explode, eu não consigo, não dá, sabe? Mas é a necessidade, você aprende. O problema é que você está já querendo pular muitas etapas, né? E vendo lá na frente e acaba desistindo sem nem começar. E eu entendo, porque a gente quer que as coisas aconteçam, né? A gente quer estar vivendo do nosso trabalho, da nossa arte, mas tem toda uma etapa anterior, né? E que é possível, assim, não é óbvio, não é, principalmente no Brasil, né? Eu estou morando aqui em Portugal tem pouco tempo, então ainda estou assim aprendendo sobre o mercado, mas eu fico impressionada com a quantidade de editais, de ajudas. Agora um foi lançado que é para pagar cachê para ator que participa de curta-metragem, um edital, para você se entrar e aí você ganhar o seu cachê. Tipo, olha isso. Isso só em Portugal, sabe? A Europa inteira tem 1000 oportunidades, né? E aqui o que é legal daqui é que eles têm essa qual a palavra, gente? De trabalhar junto, né? Então eles têm essa cultura da coprodução, né? De uma forma muito natural, e tanto que os editais da Comunidade Europeia é obrigatório ter no mínimo 3 países envolvidos. Então eles têm esse incentivo mesmo, né? De pensar de uma forma mais global, né? E a arte aqui é muito importante, tem muito. Então, óbvio, eu sei que no Brasil tem essa problemática, mas está cada vez melhor, né? Está tendo bastante oportunidades e também disso, de juntar os amigos, de fazer como der, né? Hoje em dia a gente tem, cara, celular, tem tudo, até aquele longa, o Tangerine, que o cara fez em Los Angeles, todo no celular, e hoje em dia o cara tá bombando, entendeu? Só que, de novo, ele juntou pessoas que acreditaram na ideia dele, né? Então, independente se você vai conseguir fazer com dinheiro ou não, parte de você conseguir concretizar a sua ideia de uma forma que você consiga vender para as pessoas é a parte mais importante. E que é isso, é você conseguir falar, ter uma logline, você ter uma premissa, você entender toda essa estrutura, né? Porque a maioria das pessoas tem uma ideia na cabeça, literalmente, mas tanto que uma ideia não é registrável, você não pode registrar uma ideia. Se você tiver uma ideia, um título, você não é passível de registro, você precisa ter a história desenvolvida, né? Por isso que é importante o trabalho do roteirista, sabe? Porque às vezes vem o produtor, tem uma ideia, e aí não quer nem, tipo, dar crédito, tipo, a pessoa que vai pegar essa ideia e desenvolver e transformar realmente numa história, que está fazendo o trabalho todo, ela que merece o crédito, né? Nem sei porque eu tô falando isso, mas enfim, deu para entender, né? Que a gente foi. É isso. Ou seja, não desiste, não pula etapa. E vai dar tudo certo. Quer falar, Marcelo? Essa é a parte mais simples, né? Eu acho que é a parte mais gostosa, só que é mais complicada de fazer. E o áudio tá funcionando? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Que né, de dizer tudo que você acredita. Sim. Achar as pessoas certas para esse trabalho. Sim. Lembrar delas depois, porque são inúmeras pessoas com quem você vai conversar. É importante. Outra coisa, frase legal é de pensar que a gente não está numa... Eu esqueci, é que eu fico misturando as palavras, mas a gente não está numa maratona. Qual que é aquela frase? Nosso meio, a gente tem que pensar a longo prazo, entendeu? A gente tem que criar relacionamentos, se conectar com as pessoas. Se não rolar esse projeto, vai ser um outro, vai ser em algum outro momento, entendeu? Então, assim, até de sempre procurar conexões genuínas, não ser assim, né, por interesse e não pensar, não deu certo nesse projeto e, enfim, esquece a pessoa. É legal você pensar
a longo prazo, sabe? É uma comunidade muito pequena. E as pessoas hoje, a pessoa hoje que é o assistente, daqui a alguns anos é o diretor, é o chefe lá da rede, né, de um streaming, enfim, é a pessoa que pode te dar a sua primeira oportunidade. Então, nunca pensar que a gente está competindo um com o outro, sabe? Ajudar o outro, você está também se ajudando, sabe? É importante, eu acho que ter esse tipo de mentalidade, sabe? Então, é importante sempre estar fazendo follow-up, tá fazendo uma manutenção, né, da relação, que não é tão simples, né, ainda mais hoje em dia, mas é importante mesmo, sabe? Manter também, de repente, eu tenho até com essa que eu tive lá do MIP-TV, um Excel com o nome das pessoas, o que foi dito na reunião, qual projeto que foi apresentado, coisas específicas da pessoa para lembrar, entendeu? Para ter... que passou, foi 2019, e agora que eu estou morando aqui, eu quero retomar o contato, quero, né? Então foi importante ter feito isso lá atrás. Enfim, então... mais uma dica. Sorte a todos. Hã? Muita sorte, boa sorte. É isso. Obrigada. Eu gostei bastante, assim, me disseram um dia, né, uma vez, acho que a primeira folhinha de 7 que eu peguei, me disseram o storyboard, storyline das fotografias. Eu gostei muito das cores que você viu aí. E do jeito que você montou, sabe? Tá muito, muito legal. Obrigada. Obrigada. Me lembra muito saída de escola, né? E a chegada em casa. Um clima gostoso. As pessoas estão próximas uma das outras. A memória é boa. Parece um drama suspense, bem interessante. É. Eu gosto dessas cores, assim. Eu também. Né? Uhum. Alguém Eu quer acho perguntar? Pode continuar, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Então, continua. E você, Jefferson, quer falar alguma coisa? Ô, Larissa, Oi, tá me tô te ouvindo? ouvindo. Tô te ouvindo. Então, eu queria saber mais detalhes aí do curso, como é que é, valores e, enfim, quantas aulas, como é que está previsto. Que eu tô vendo... Que você acha que entrou depois, né? Então, eu só soube aqui dessa live aqui e já entrei assim, direto. Então tá. É que eu falei. Vou então passar rapidinho. Cara, os Tá. valores com a Raíssa, tá? Porque eu não tô meio por fora. Mas vão ser 6 aulas, tá? Uhum. Primeira aula a gente vai, é o que eu estava falando para eles, se vocês tiverem já uma ideia para trabalhar, né, se você também não tenho nada, não sei, você vai aprender da mesma forma, entendeu? Vai seguindo essa estrutura do projeto, mas seria muito legal se cada um trouxesse uma ideia que está na cabeça e que quer realmente trabalhar, né? Pode ser uma ideia mais desenvolvida ou não. Então, a primeira aula a gente vai trabalhar na premissa, na logline. Vou apresentar para vocês algumas fórmulas de loglines que funcionam, a gente vai debater, vocês vão falar, eu quero muito que na primeira aula vocês façam um pitching do jeito que der do projeto de vocês, me apresentem o projeto da forma que der para a gente, todo mundo, a ideia é que seja uma mini sala de roteiro, entendeu? Então, estamos todos juntos, contribuindo no projeto um do outro, né? E aí vocês vão para casa, vocês vão ter uma semana para trabalhar na logline e na premissa de vocês. Então, com tudo que foi ensinado na aula, vocês vão trazer na próxima aula pronto, vão falar, né? A gente vai pegar alguns minutos do início para ouvir e dar mais um feedback. A segunda aula, a gente vai trabalhar o desenvolvimento dos personagens. Tudo isso, voltando, como eu disse, vai ser trabalhado o desenvolvimento do material para o pitch deck, que é o documento de venda do projeto. Então, obviamente, não vai dar para trabalhar, aprofundar muito a história nessa aula, porque não é o propósito, entendeu? Tanto que o documento de venda é um ponto de partida.
né? Depois, vamos supor, se for uma série, você vai fechar com o canal, vai ter um período de desenvolvimento onde todo esse material vai ser aprofundado. Claro que quanto mais desenvolvido você tiver, né, você como criador, é melhor até durante o pitching, que vocês vão ver, tem uma parte do pitching que o player pergunta coisas que não foram ditas, dúvidas, então você tem que realmente estar sabendo a sua história de trás para frente, você tem que estar realmente sabendo tudo, até o que você não sabe, entendeu? Você não pode demonstrar insegurança, né? E aí, na aula 3, a gente vai trabalhar a temática, né, a visão do autor, a gente vai trabalhar, se for uma série, o arco da temporada, a sinopse, todos esses textos, né, inclusive até o texto de conclusão do projeto. Na aula 4, a gente vai trabalhar sobre os materiais, que seria a parte gráfica do pitch deck, como editar um mood reel. Eu não sei se você estava aqui quando eu mostrei, depois você pode reassistir a aula que vai ficar disponível. Eu mostrei o exemplo de um mood reel, que é como se fosse um trailer fake de 1 minuto e meio do seu projeto, né, para você mostrar como que é o tom, o visual, né, a história, e aí eu vou dar algumas estruturas de edição de trailer, né, algumas sacadas, falar como eu encontro as imagens, né, vou mostrar outros exemplos, enfim, e a gente pode discutir especificamente do projeto de vocês, né, uma comédia, tipo, o que eu mostrei é um crime thriller, né, um crime de mistério, então é diferente a estrutura de um trailer de comédia, enfim, então eu vou falar um pouco de cada um, e vou ensinar vocês também a mexer no Mid Journey para criar a arte do projeto, né, que é uma inteligência artificial, enfim, eu tenho alguns prompts prontos que vão ajudar a vocês a adaptarem o projeto de vocês para ter a qualidade, né, disso. Então, a aula 4 vai ser basicamente em cima da parte gráfica, né, que eu acho muito importante, assim, a apresentação do projeto. A história pode estar a história mais linda, mas se você vem com um pôster tosco, uma arte, cara, é natural, a gente já julga, né? Então, assim, é importante também, ainda mais a gente como criadores, não temos ainda um orçamento enorme, né, para sair contratando designers, então eu acho importante a gente meio que aprender a fazer um pouquinho de tudo, né? E aí, na aula 5, a gente vai preparar o pitching propriamente dito. O pitching tanto de uma reunião de negócios, que vai também ser adaptado para uma reunião, para um pitching público, né, que seria o caso da aula 6. Cada um vai ter 7 minutos para fazer um pitching para a turma. E aí, depois vai ter mais de 10 minutos de feedback para cada projeto, tanto meu quanto como se fosse realmente a gente simulando um pitching aberto, né? Que o pitching aberto é quando a gente faz o pitching no palco, que foi o caso desse do Rio to See que eu fiz, e vou fazer agora no Guiões, aqui em Portugal, com um projeto, que é esse que eu mostrei para eles, que a estrutura é a mesma da rodada de negócio, mas é um pouco mais rígida, né? Ensaiada, porque você está ali no palco, você tem, né, no caso aqui do Guiões, vão ser 5 minutos, Rio to See foi 7 minutos para você apresentar do início ao fim. Mas essa estrutura você usa também na rodada de negócio, mesmo que na rodada seja uma situação mais informal, e às vezes, por exemplo, eu tive situações que eu não consegui falar nada do pitching, que foi uma conversa, sabe? Eu já cheguei, o player já virou uma conversa super informal, e teve outras que eu sentei, a pessoa de braço cruzado esperando eu falar. Então, foi tipo super importante eu ter o pitching preparado, estruturado, para poder, nessas situações, poder passar toda a mensagem, né? Enfim. Então é isso. Esse é o seu curso. E aí, com os valores. A Raíssa pode falar aí, Raíssa. Obrigado. De nada. Sobre as informações do curso, eles estão de valores, início, data, eles estão todos no site da ABC Cursos de Cinema. Ah, tá. Tá legal. Tá. Beleza. Tá. Obrigado, então. E começa agora, né, Raíssa? Dia 3, né? Eu Dia acho. 3 agora? Tá. Dia 3 de setembro. Mais alguma dúvida? Então, para mim, tudo ok. Nossa, as dúvidas eu tenho muitas, mas tá tudo
Eu ia dizer, onde que vai se passar esse... É um filme? Qual? O seu? Esse que eu mostrei aqui? Isso. Ah, isso, então, isso está ainda em pré-produção, mas é para ser um filme, para ser um longa-metragem. Esse que eu estou agora buscando coprodutores aqui na Europa. É que essa é a minha maior dificuldade. É achar o lugar pro personagem. Porque não Lugar. é todo lugar que o personagem acredita. E aí você tem que ter muita superprodução no estúdio para tentar mascarar aquela realização, né? Eu aprendi uma coisa durante esses anos que eu ia estudando essas coisas, é que a grande guerra de Hollywood é contra os próprios estúdios, né? Porque tudo que fica muito super realista dentro do estúdio dificilmente fica bom se não tem uma verdade propriamente dita de um outro lugar, né? Onde ainda não vivemos, não estivemos na realidade. É, a minha grande dúvida, na verdade, é realmente como se encaixar dentro desse projeto para poder, né, propriamente dizendo, apresentar para Larissa, para você, também poder fazer isso junto com todos, dessa forma, porque eu não gosto de ter a insegurança do personagem não estar dentro do projeto, mas mascarando o personagem dentro da película. Não estou entendendo, Marcelo, desculpa. O personagem, em que sentido que você está falando? O personagem que você criou? Eu acho que a dúvida é se eu posso montar um pitch assim, Em cima de um personagem? mas não em cima de um personagem, né? Mas bom, é uma base, né, do que vai acontecer. Mas, de fato, é que eu tenho que acreditar neles, né? E para eu montar isso, eu tenho que ter os lugares praticamente já certos. Não posso alterar muito, posso mudar muito. Isso, eu sei disso, né? E eu tenho que acreditar nisso. E, né, a dúvida é se, quando eu for montar todo esse processo junto, né, isso a gente vai aprendendo, com certeza eu entendi, durante o curso. Uhum. Tenho que ser 100% fiel aos lugares que eu vou demonstrar, às referências que eu vou buscando, entende? Não, Porque não, eu não não. posso ir para o personagem também, no lugar que é. Não, não. E você vai ter toda a liberdade de criação de acordo com a sua história, assim. É um processo. Por exemplo, tem gente que cria uma história a partir do personagem, né? Tem uma ideia de um personagem. Outras pessoas, sei lá, vêm a partir de um tema que quer explorar. E uma coisa as duas se complementam, entendeu? Você pode comer que nem com um ator, né? Tem um ator que começa a trabalhar pelo externo, né, do personagem, e aí o externo alimenta o interno. E vice-versa, os outros eu, por exemplo, eu me conecto melhor pela vida interna do personagem e aos poucos vai, entendeu? Então, esse processo que a gente vai fazer é a mesma coisa, começa mesmo que você só tenha um personagem, e esse personagem, qual a história desse personagem? A gente precisa ter uma história, né? Precisa ter um início, um meio, um fim, para onde ele está indo, o que ele quer, né? E a partir disso pode vir nascendo uma trama, porque é importante ter a trama, né? Que é o que a gente vê nos filmes, o que é o herói, né? Tentando superar tal coisa para conseguir tal coisa, mesmo que você conte da forma mais louca possível. A gente tem que ter um fio condutor, né? Não é um personagem ali solto, né? Então, mesmo que você não tenha nada disso, você só tenha um personagem, mas qual que seria o universo desse personagem? Onde que ele viveria? O que ele quer? E aí você pode começar essa exploração para entender. E aí a gente chegar nessa história. Qual que é a história do seu filme? É sobre esse personagem, o que é isso, isso, isso. Aí chega na logline. E pronto, você não precisa de mais nada, é isso. E agora? Vamos
desenvolver mais um pouco quem são os personagens que estão ali ao redor dele, né? Quem são a força, os obstáculos, e a gente vai aprofundando. E, puta, e se passasse no interior de São Paulo? Não, acho que... E se for... Aí a gente vai fazendo essa exploração. Na aula, obviamente, não tão profunda, porque não tem tempo, mas você vai ter todas as ferramentas que eu vou dar, dos passos a passo, para você, em casa, nessa semana, você explorar, você vai te dar muitos insights. O legal disso é quando a gente está no modo desenvolvimento, é como se o seu cérebro ficasse 24 horas pensando nisso. Você vai estar fazendo tal coisa e você vai ficar tendo ideias, você vai ficar criando, e aí você vai trazer coisas e vai cada vez desenvolvendo mais, entendeu? Você vai descobrir o universo dele, você vai descobrir onde que ele mora, você vai chegar nisso. E depois, a coisa da referência é importante, que falam muito nisso, assim, que as pessoas têm medo do original, né? Então, é importante que seja original, mas que lembre alguma coisa. Então, por isso que a coisa da referência e de você... É importante você dar exemplos de filmes ou séries similares para dar uma segurança para o produtor, entende? Para, tipo, não é... tá, existe algo parecido de que deu certo, mesmo que não seja igual. Por isso que falam muito também agora da mistura de gêneros, né? De você procurar sempre misturar mais de 1, 2 gêneros, que é o que vai dar esse diferencial. Tipo, agora os art house de terror, né? Tipo Get Out, filmes que são com essa pegada mais de autor, que mistura o gênero do terror, do suspense, mas que tem uma pegada mais autoral, né? Então, isso, eu vi até uma palestra há pouco tempo aqui em Portugal dos produtores falando isso, sabe? Que o que está agora cada vez mais em alta é isso, é mistura de gênios, mas você cria algo original, mas a partir de algo que já é comprovado que dá certo, né? Então, por isso, por mais que você não encontre algo que está na sua cabeça, que seja exatamente aquilo, mas é para ajudar a gente a visualizar, sabe? E aí, obviamente, tem todo um processo depois de desenvolvimento, de, né, amadurecimento do projeto, que você, né, depois vai ter a grana, vai fazer o seu storyboard, vai fazer tudo que vai conseguir chegar no que está na sua cabeça, sabe? Mas nesse início é importante a gente conseguir fazer com que o outro enxergue o que a gente está pensando, porque senão é praticamente impossível de você vender a sua ideia, se você não consegue fazer a pessoa enxergar a sua ideia. Entendeu? Por isso que a ideia do curso é isso, conseguir traduzir tudo que está na sua cabeça para uma forma concreta que você consiga aqui, ó, esse é o meu projeto, e todo mundo entenda em 5 minutos sobre o que é seu projeto. 5 minutos. Isso é uma realização, um grande desafio, uma grande realização. Exato, exato. Possível. Possível. Bom, já é algo que é uma pequena dose a mais de encorajamento, né? Como é que se diz? É uma energia em massa, assim, um pouco mais... Uma crença, né? De que realmente lá no fundinho, lá dentro, lá no fundo da cidade, né, do interior, ainda nos resta um lugarzinho de que podemos fazer, né, em acreditar, né, de que Mas tem com alguma certeza. pessoa ali que vai acreditar em você com isso, né? Eu ainda digo, morando no interior e nas cidades pequenas é ainda mais fácil de você conseguir produzir, porque você não está competindo com tantas pessoas, as pessoas, já está mais que provado que o audiovisual aumenta o turismo, né? Realmente traz economicamente para a cidade, é muito bom. Então, você com seu projeto, né, chamando empresários locais, né, tipo, você juntando o seu time, né, pessoas que acreditam no projeto, é muito mais viável conseguir apoios, conseguir patrocínios, de fazer de uma forma menor, né, do que competir aí com produtoras, né, nas capitais e, enfim, projetos enormes. É possível. E é ainda mais
viável, assim. Tem muitos amigos de Floripa, do interior, lá do Rio Grande do Sul, que tá todo mundo produzindo coisas muito legais, assim, sabe? Com parcerias, apoios, patrocínios, saindo um pouco da coisa do edital, né? Tentando achar novas formas, né, de produzir. Mas é isso, tudo começa com um projeto, entende? Sem um projeto fica muito difícil juntar as pessoas, e, enfim. Bom, é isso então. Adorei conhecer vocês. Espero que vocês consigam participar do curso. Acho que seria incrível. E de qualquer forma, muita boa sorte. Não desistam. Que é um caminho, é assim mesmo. Mas se a gente se visse fazendo outra coisa, a gente estaria fazendo outra coisa. Né? Só uma curiosidade, você falou que estudou em Los Angeles, né? Eu morei lá, sim, estudei na New York Film Academy. Workshops lá. É porque morei lá 6 anos. Em 2015, eu estudei lá também, mas inteiro. Na UCLA, fiz curso de extensão. Que legal, cara, que massa. Eu fiz Production Design. Né? Que legal, Zeca. E foi bem curto, né? Fiquei 2 meses só lá. Que delícia. É legal, com Gene Allen, não sei se você conhece. Não. Fez o Lady. Fez qual? Falhou. Lady. Fez Nasce uma Estrela com a Gene Allen. Era um velhinho muito... que legal, cara, que legal. Ele já faleceu. Ele tinha mais de 80 anos, era ótimo, assim. Super lúcido e atualizado com tudo, né? Falava dos filmes atuais ali. Fiz em 2000, né? Foi muito legal. E agora que eu estou mexendo, tentando uma área dentro de roteiro, né, também. Legal. De direção no cinema também, depois de anos. Legal, mas não tem idade, cara. Nossa área não tem idade, não. A gente não para, né? Isso. Legal ser. Tá bom, gente. Prazerzão, viu? Prazer, então. Um beijo, boa noite. Hein? Obrigada. Vocês também. Tá? Tá bom. Obrigado pelo papo aí. Imagina, um prazer. Tchau, gente. Boa noite.